Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os versos de 1 a 3. Esse mês de julho nós vamos ter algumas pregações sobre algumas parábolas que eu ainda não preguei e também alguns sermões relacionados ao discipulado, a importância de permanecer firme e perseverante no caminho do Senhor. Com a graça de Deus, em agosto a gente retoma os sermões em Samuel para encerrar o restante do livro. E na próxima semana a gente também volta com a pregação do catecismo. Hoje nós vamos falar sobre a corrida da fé. Hebreus 12, os versos de 1 a 3. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma, em vossas almas. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os Jogos Olímpicos que ocorrem de 4 em 4 anos e que, por sinal, daqui a alguns dias vai ter mais uma edição na França, na cidade de Paris, é, na verdade, um dos mais importantes eventos esportivos do mundo. Pela TV ou pela internet, você pode acompanhar todos os atletas dos mais diversos países, inclusive do Brasil, disputando as mais diversas competições com um único objetivo: ganhar uma medalha olímpica e entrar para a história e alcançar a glória do esporte. E dentre tantas modalidades esportivas que uma Olimpíada oferece, uma das provas mais esperadas e que de fato encerra os Jogos é a maratona, aquela corrida de 42 quilômetros, que é o encerramento com chave de ouro de todos os Jogos Olímpicos. De fato, irmãos, essa corrida, a chamada de maratona, ela tem um lugar especial para encerrar as Olimpíadas. Primeiro porque ela é uma competição muito antiga e também ela está originada em uma história da cultura grega acerca de um soldado chamado Filípedes, que precisou correr de uma região chamada Maratona até a cidade de Atenas, 42 quilômetros, para dar a notícia da vitória sobre os persas. Ele conseguiu fazer essa missão, mas logo depois que ele anuncia a vitória, ele morre de exaustão, bastante cansado. Também essa prova, a maratona, ela tem também a sua importância, é uma prova especial, porque ela requer muito esforço e perseverança daqueles atletas que almejam uma medalha. É interessante que
a Bíblia, ela chama, ela fala, né, de forma figurada da vida cristã, da nossa caminhada de fé, como uma prova de maratona. De fato, essa é a figura que o autor tem em mente aqui, irmãos, porque até a palavra que é utilizada aqui no texto, e na sua Bíblia tem aí a carreira que nos está proposta, em algumas versões tem a palavra a corrida que nos está proposta. Essa palavra, literalmente, na língua grega, significa agonia, que traz a ideia de um esforço muito grande, a ponto da pessoa estar agonizando para alcançar o seu objetivo. Então, veja, é assim que a Bíblia se refere, dentre tantas figuras que Paulo e outros escritores usam acerca da vida cristã. Uma corrida, uma maratona, que exige esforço e perseverança. Irmãos, o autor aqui está chamando a cada um de nós, não somente os seus primeiros leitores e ouvintes, mas a cada um de nós a corrermos com perseverança a corrida da fé. Esta é a nossa corrida, a corrida da fé, a corrida da confiança, a corrida da obediência a Deus. E a nossa pista de corrida é este mundo no qual nós estamos vivendo. E a nossa chegada final é a glória celestial com Cristo. Porém, irmãos, para chegarmos lá, nós precisamos perseverar. Não desistir no meio do caminho, não ficar para trás, mas continuar firme e perseverante na corrida da fé. Esse é o chamado de Deus para a igreja nesta noite. Corramos com perseverança a corrida da fé. Irmãos, aqueles cristãos hebreus que ouviram essas palavras pela primeira vez, eles precisavam desse encorajamento. Aqui, quando a gente fala a carta aos hebreus, eram judeus que se tornaram cristãos, que abraçaram a fé em Cristo. E muitos deles estavam, além das tentações do mundo, da própria carne, das lutas contra as ciladas do inimigo, aqueles irmãos estavam também sofrendo perseguições por causa da fé. Por causa da fé. Na própria carta, você vai encontrar em alguns lugares, dizendo que muitos deles estavam perdendo seus bens, sendo aprisionados, e alguns até mortos por causa da fé, e, portanto, muitos estavam deixando de perseverar. Sem falar também no fato de que muitos estavam deixando de perseverar na fé em Cristo para voltar às obras da lei. Por isso que a ênfase da carta é na suficiência de Cristo como o Salvador, como o Redentor, como aquele que cumpriu todas as cerimônias do Antigo Testamento, todos os sacrifícios, e, portanto, suficiente para a remissão dos pecados. Mas muitos estavam querendo desistir da corrida, por causa da perseguição, por causa da insistência de seus compatriotas judeus que não tinham aceitado a fé em Cristo. E era uma luta muito grande. Tanto é que muitos já estavam desfalecendo pelo caminho. Você vai ver ele dizendo que no capítulo 10, não deixe de congregar, porque é o costume de alguns. Muitos estavam deixando de buscar a Deus, de ir para a igreja, deixando de perseverar na corrida da fé. E da mesma forma precisamos ouvir isso hoje, porque também somos tentados pelas ciladas do inimigo, pela nossa própria carne. Nós vivemos um contexto de oposição e perseguição à igreja de Cristo, e nós precisamos ouvir isso, irmãos. Se nós desejamos um dia alcançar a glória celestial, receber mais do que uma medalha de ouro, a coroa da vida, nós precisamos perseverar. Não esmorecer, não voltar para trás, não ser relaxado na vida cristã, mas perseverar na fé. Corra com perseverança a corrida da fé. E aqui o autor, ele nos dá três apontamentos, três encorajamentos para você permanecer firme nessa corrida. Primeiro, corra com perseverança a corrida da fé, sendo encorajado com o testemunho dos nossos irmãos do passado. Sendo encorajado com o testemunho dos nossos irmãos do passado.
É isso que o texto diz. O autor, depois de ter descrito uma galeria da fé, né, de ter demonstrado no capítulo 11 vários exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram e morreram pela fé, ele vai nos encorajar também a continuar nessa mesma corrida que aqueles irmãos correram. E agora utilizando o testemunho deles como encorajamento para nós, porque eram tão pecadores como nós somos, tinham as mesmas lutas que nós temos, mas venceram a corrida, chegaram no final da maratona. E agora eles estão aqui diante de nós, bem pertinho de nós, nos rodeando para nos dar encorajamento. É isso que o texto diz. Corramos com perseverança a carreira da fé, versículo 1, porque temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos aqui homens como Noé, Abel, nós temos aqui homens como Abraão, Moisés, José, uma mulher como Raabe e tantos outros que o autor até nem tem tempo de citar mais exemplos, que andaram na sua geração e na sua época com Deus e persistiram na corrida da fé até o final. E eles são como uma nuvem de testemunhas diante de nós. Alguns interpretam essa expressão, a nuvem de testemunhas, como se esses santos aqui fossem meros espectadores que estão torcendo agora por nós, que estão nos vendo e torcendo por nós na nossa corrida, ou como alguém que, por causa de suas obras de obediência, eles podem também, nós podemos interceder a eles para que nos ajudem nessa corrida. Mas não é essa a ideia do texto, não é essa a intenção do autor. Quando ele fala, nós temos uma grande nuvem de testemunhas, ele está falando aqui, irmãos, que nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que está bem pertinho de nós, em nossas mãos, esses vários exemplos de homens e mulheres de Deus que perseveraram na fé. Eles são chamados de testemunhas. A palavra original aqui é a palavra mártir. Um mártir era alguém que vivia e morria por uma causa, sem vacilar. E muitos deles até tiveram suas vidas ceifadas por causa dessa perseverança na fé. Inclusive, quando o autor diz lá em Hebreus 11, ele fala que teve homens que foram cerrados pelo meio. Realmente, cerrados no meio. E a tradição diz que provavelmente foi o profeta Isaías. O profeta Isaías que, por causa do seu testemunho, até pagou com a própria vida. Então, homens e mulheres que viveram e morreram pela fé. E notem, irmãos, que fé, antes do autor descrever esses personagens que hoje nos encorajam, ele dá uma definição da fé pela qual esses perseveraram. Ele diz que a fé, no início do capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Isso é exatamente o que a gente percebe aqui quando a gente olha alguns desses exemplos. Eu escolhi pelo menos 3. Eu lembro que eu já devo ter pregado sobre esses personagens aqui anteriormente, mas a gente pode resumidamente olhar para 3 exemplos aqui de testemunhas que estão ao nosso redor para nos fazer encorajar e perseverar na fé. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos aqui Noé. E quando nós olhamos para o exemplo de fé de Noé, nós vemos um exemplo no seguinte sentido: nós vemos um homem temendo a Deus e fazendo a vontade de Deus no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração totalmente corrompida. Veja lá Hebreus 11, versículo 7, por favor. Diz assim: pela fé Noé,
divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Noé, Gênesis 6 a Gênesis 10. E nós sabemos que ele construiu um grande barco, chamado de arca, para a salvação dele e da sua família, e creu, mesmo não ainda vendo nada, mesmo com nenhum sinal de chuva, e mesmo esperando por 120 anos, ele construiu essa embarcação para a salvação dele e da sua família. Ou seja, ele continuou firme no seu propósito de fazer aquilo que Deus ordenou. Ele confiou na promessa de Deus, que iria não somente de um lado punir os ímpios pela sua perversidade, pelo acúmulo de suas maldades, como também trazer redenção para ele e para a sua família, no total de oito pessoas. Então, o que é que a gente percebe? Ele não foi influenciado pela corrupção do mundo. Ele não foi influenciado pelo meio em que ele vivia, mas ele permaneceu temente a Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele permaneceu fiel a Deus no meio de uma geração pervertida. E qual foi o resultado, irmãos, da sua fé? O texto diz que ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele permaneceu até o final da maratona. Ele não desistiu em um só momento. E ele venceu. Ele ganhou mais do que uma medalha de ouro. Ele foi salvo pela graça de Deus. E nós vivemos dias, irmãos, se formos comparar a geração de Noé, é basicamente a mesma realidade. O acúmulo da violência, o acúmulo da imoralidade, da maldade. E nós estamos inseridos nesse contexto de tanta corrupção. E se nós perseveramos pela fé, é por causa da graça e do poder de Deus na nossa vida. Nós temos também o exemplo de Abraão. E esse exemplo, o autor aqui, ele se estica um pouco mais, ele alonga um pouco mais. Mas eu queria destacar apenas um aspecto aqui, que é o chamado. Abraão diz sim ao chamado de Deus, pela fé. Deus, lá em Gênesis 12, Deus diz a ele: olha, deixa a tua terra, a tua parentela, o teu lugar, e vai para onde eu te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E veja o que o texto diz sobre Abraão, irmãos, versículo 8 a 10 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Por causa do que Deus prometeu, ele se dispôs voluntariamente, firmemente, a atender o chamado de Deus. É claro que a gente tem que ter um certo cuidado aqui de nos compararmos a Abraão, porque Abraão teve um chamado especial, um chamado específico. Ele é o pai da fé, ele é aquele a quem Deus deu um lugar importante na história da redenção, de formar o povo de Deus, do qual a bênção viria para nós, que é Cristo. E isso não vai se repetir conosco, irmãos, literalmente como aconteceu com Abraão. Deus vai se revelar a nós no sonho, numa visão, e dizer: saia da sua terra, deixe a sua família, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Não vai acontecer. Mas o que é que a gente aprende aqui com Abraão?
é que Abraão confiou naquilo que Deus prometeu, mesmo sem ver. A fé é a convicção de fatos que não se vê. E Abraão olhava além da terra aqui, temporal. Ele tinha certeza de que havia uma terra da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o que nós aprendemos, o encorajamento que nós recebemos de Abraão, irmãos, é que nós devemos reconhecer que pela fé nós somos peregrinos neste mundo, que aqui nós estamos de passagem. Veja, ele morava em tendas, porque ele sabia que não era o seu lugar aqui. Ele reconheceu que era peregrino no mundo e que a sua pátria estava nos céus. Então é isso que também serve de encorajamento para nós a partir do exemplo de Abraão. Noé, pela fé, foi temente a Deus no meio de uma geração pervertida. Abraão, pela fé, se dispôs a atender o chamado de Deus, porque se via como um peregrino e ansiava pela Canaã celestial. E ainda mais um exemplo, Moisés. Irmãos, o que é que a fé de Moisés nos ensina? Nos ensina a renunciar o mundo por amor a Deus e ao povo de Deus. Isso é fé. Isso é fé evidenciada. Isso é fé demonstrada. Veja na sua Bíblia, Hebreus 11, 24 a 27. Lá diz que pela fé Moisés, quando já um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Meus amados, todos nós sabemos que Moisés ele foi criado pela filha do faraó, no palácio do faraó, no meio de toda a pompa, de todo o luxo, de toda a riqueza que o Egito lhe oferecia. Também com a condição até de se tornar, quem sabe, o faraó do Egito. Mas o que é que ele prefere? Irmãos, ele abandonou o Egito e tudo que o Egito poderia lhe oferecer para fazer o que o Senhor tinha determinado para ele, para fazer a obra do Senhor, para ir para o deserto e cuidar do povo de Deus, libertar o povo da escravidão do próprio Egito e conduzir este povo à terra prometida. É somente pela fé que você, assim como Moisés, pode renunciar o mundo por amor a Deus e por amor à causa de Deus. Ele preferiu sofrer, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vocação de Deus, do que se iludir com os prazeres transitórios do pecado, os quais ele abandonou na região do Egito. Poderíamos citar tantos outros exemplos aqui: Daniel, Samuel, José, Enoque, Abel, tantos homens e mulheres também que viveram pela fé. Mas nesses três exemplos nós já podemos ver uma coisa em comum nestes homens. Pelo menos duas coisas em comum. Primeiro, que eles todos eram pecadores. Eles não eram super crentes. Eles não eram super santos. Eles não eram mais santos do que nós. Tanto é que a Bíblia não esconde o pecado deles. Noé, depois daquele grande evento do dilúvio, ele se embriaga. Moisés, em um certo momento, ficou irado com Deus e com o povo, e portanto não entrou na terra física de Canaã. Abraão teve que mentir para proteger a sua esposa, e até em algum momento duvidou da palavra de Deus. Mas todos eles perseveraram, todos eles chegaram no final da corrida. E você pergunta por quê? Porque eles foram testemunhas não da própria força deles, mas do poder, da graça
de Deus e da fidelidade de Deus na vida deles. Então, quando o texto diz que eles são testemunhas que estão ao nosso redor, eles são testemunhas de Deus, irmãos, daquilo que Deus fez neles e por meio deles. Então, Deus é a razão, o fundamento da nossa perseverança na fé. Nós podemos ficar maravilhados com a vida destes homens, mas nós temos que realmente ficar muito mais maravilhados ainda. É com a graça e o poder de Deus que conduziu estes homens à vitória na corrida da fé. E o Deus deles é o nosso Deus. A corrida deles é a nossa corrida. E com certeza, irmãos, é pela graça e pelo poder de Deus que você vai renunciar ao mundo para amar a Cristo e a sua igreja. É pela graça e pelo poder de Deus que você vai dizer sim ao chamado de Deus para servi-lo na vocação que Ele tem separado para você. É pela graça de Deus que você vai, mesmo numa geração corrompida, dizer não ao mundo e sim ao Senhor e à sua vontade. Esses homens nos ensinam que vale a pena, irmãos, servir a Deus neste mundo, mesmo que haja oposição, mesmo que tudo se levante contra nós, mesmo que haja circunstâncias adversas no meio da jornada, nós podemos vencer pela fé, porque é o Senhor quem persevera em nós e por nós. Meus irmãos, como é que você pode tirar proveito do testemunho destes homens na prática? Você precisa se apegar à palavra, ler, meditar na Escritura, nas histórias na história da redenção de um modo geral, mas também nas histórias, nas narrativas, nos acontecimentos e como Deus trabalhou na vida destes homens e como Ele pode fazer o mesmo conosco hoje. Não só o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas também você pode ler biografias dos reformadores, dos puritanos, de tantos homens e mulheres ao longo da história que deram testemunho. Isso nos encoraja. Então, se você não se apega à Escritura para meditar nela e naquilo que Deus fez no passado e como Ele pode fazer hoje, se você não ensina estas verdades e essas histórias aos seus filhos, como é que eles também vão perseverar e conhecer o poder e a graça de Deus? Daí a importância de estar aqui congregando para ouvir o Evangelho. Mas há uma segunda orientação aqui, para não desanimarmos e continuarmos firmes na corrida da fé. Não só sendo encorajado com o testemunho desses homens, dessas mulheres do passado, mas também abandonando o peso e o pecado que atrapalha a corrida. No versículo 1 diz assim também: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se você já assistiu uma corrida de atletismo ou de velocidade, de uma corrida mais curta, de 100, 200 metros, ou até mesmo uma maratona, né, de 42 quilômetros, você vai perceber duas coisas. Se você realmente prestou atenção nos uniformes dos atletas, no biotipo deles, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que eles não usam roupas pesadas para correr, eles usam roupas leves. Você não vai ver nenhum deles correndo de terno, ou com um sapato social, uma bota, ou com um agasalho, né, que eles usam quando estão na concentração. Você não vai ver nenhum deles usando essas coisas, mas camisetas e calções e sapatilhas bem leves mesmo. Também você vai perceber que eles não estão acima do peso, mas estão no peso ideal para aquela prova a qual eles vão competir. Meus irmãos, essa é a ideia aqui da palavra peso. Desembaraçar, tirar o peso. É exatamente essa ideia. Qualquer tipo de roupa que
que atrapalha a corrida, mas também a ideia de perder o excesso de peso mesmo, né, do nosso corpo, para estar em forma para essa corrida. E perceba que isso pressupõe perseverança, isso pressupõe disciplina, seja por meio de uma dieta rígida, rigorosa, seja por meio de treinamentos constantes que eles necessitam. Então não é fácil ser um atleta, muito mais dessa prova, né, de maratona, 42 quilômetros. Aí você pega um atleta, dois atletas do mesmo nível, do mesmo nível, só que um deles está com um agasalho, um tênis pesado, o outro com as roupas apropriadas para a corrida, e um deles está com 10 quilos a mais do que o outro. E coloque os dois para fazer o mesmo percurso. Certamente aquele que desembaraçou do peso, aquele que abandonou o peso, ele vai ser vitorioso. Ele vai vencer a corrida. É interessante que tem atletas que usam um peso, eles usam um peso quando eles estão em treinamento. Eles colocam assim no tornozelo algum peso para pegar a resistência, mas quando eles vão para a competição, eles tiram todo o peso. Esse é o ponto aqui, irmãos. O peso aqui não é literalmente o pecado em si, porque ele vai dizer depois, e o pecado. O peso é uma coisa lícita, legítima, pode ser uma coisa boa que Deus nos dá, mas que pode se tornar um peso quando nos afasta da comunhão com Deus, quando nos leva a desanimar da fé, quando nos leva a abandonar o Senhor e a sua igreja. E a gente pode pensar em várias coisas. Os nossos bens e recursos são dons de Deus, mas se nós vivemos em função deles, nós podemos abandonar o Senhor. Como alguém, por exemplo, que vive se matando de trabalhar e que quer trabalhar até o domingo para adquirir mais dinheiro para si, a ponto de deixar de congregar. É um peso, o trabalho para ele se tornou um peso, o dinheiro para ele se tornou um peso. Ou um tipo de relacionamento, de amizade, de namoro, ou alguma associação que você faz com alguém que lhe prejudica, que enfraquece a sua fé, que não está ali no mesmo propósito de servir a Deus. Esse relacionamento, ele se torna também um peso. Lugares que você vai, hábitos que você cultiva, hobbies, né, que você gosta de fazer, né, aqueles, por exemplo, que gostam de futebol. Isso pode prejudicar, por exemplo, se há um jogo no seu time na hora do culto e você quer assistir o jogo, aí você deixa de ir para a igreja, um exemplo. Hoje em dia, irmãos, nós temos um instrumento que todo mundo tem praticamente, que é o celular, que ajuda bastante na comunicação, nos contatos, nas pesquisas de determinadas coisas, que é útil no seu devido lugar, mas que tem sido um peso para muita gente, que fica o tempo todo no celular, aí não lê a Bíblia, não conversa, aí o celular já se tornou um peso para essa pessoa. Ou quando alguém usa esse aparelho também para se deleitar em coisas imorais e inúteis que não levam ao crescimento e à santificação. E por aí vai. Nós poderíamos citar muitas coisas. Então, o autor está dizendo, desembarace, afaste de você, se abstenha de qualquer coisa que está sendo um laço, está sendo um peso, está prejudicando a sua corrida, a sua caminhada com Deus. E aí ele vai além e diz, e o pecado que tenazmente nos assedia. Em outras palavras, o pecado que nos envolve, o pecado que nos cerca de perto, que na verdade está dentro de nós. Há pelo menos duas maneiras de entender essa expressão aqui, quando ele fala de pecado aqui.
Pode ser, alguns entendem que é a nossa própria natureza pecaminosa, que nos leva a cometer os nossos pecados, né? A gente é regenerado, é filho de Deus, vive pela fé, mas a gente também erra, a gente peca, como aqueles homens também pecaram. Mas outros entendem, e eu acredito que seja essa também a intenção do autor aqui, que quando ele fala desembaraçar do pecado, ele está falando de algum tipo de pecado específico na vida daquela pessoa. Algum tipo de pecado com o qual você tem lutado constantemente, tem lhe incomodado bastante. No caso dos cristãos hebreus aqui, era o pecado do desânimo, era o pecado de querer, de deixar Cristo, a suficiência de Cristo, para voltar ao jugo da lei, para agradar os seus compatriotas incrédulos judeus, ou para não sofrer perseguição. Então esse era o pecado específico dos primeiros ouvintes dessa mensagem. Mas pode ser qualquer pecado, irmãos, na nossa vida, que tem nos atrapalhado, e você sabe da sua vida, você conhece o seu coração, e Deus mais ainda conhece. E ele está dizendo, desembaraçando-nos, deixando para trás. E nós sabemos que de nós mesmos não conseguimos fazer isso, irmãos. Nós carecemos da ajuda de Deus. Nós carecemos da graça e do poder de Cristo. E como é que a gente pode vencer o pecado na nossa vida? Como é que a gente pode se desvencilhar do pecado que está nos incomodando, daquele pecado específico com o qual tenho lutado, não tenho conseguido vencer? É olhar para aquilo que a carta aos Hebreus ensina. Refugiar-se na suficiência de Cristo. Irmãos, é você correr para Cristo, que o sangue dele purifica e perdoa de todo pecado. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Mas na carta também ele vai dizer, que há coisas práticas que a gente pode fazer também. Por exemplo, quando ele diz lá, não deixe de congregar como é costume de alguns. Mas positivamente ele fala, congregue, esteja no meio do povo de Deus, para você estimular e ser estimulado ao amor e às boas obras, para você ser encorajado na sua fé. É isso mesmo. Essa corrida, ela é uma corrida coletiva. Olha o texto no plural, o verbo, corramos nós juntos, um ajudando o outro. Deus nos usa para ajudar uns aos outros. Nesse sentido, a gente poderia até comparar essa corrida como aquelas provas de revezamento, quando um passa o bastão para o outro e eles vão juntos até o final, cada um fazendo a sua parte, um ajudando o outro para conseguir o objetivo. Esse é o chamado, irmãos, de Deus para nós. Eu pergunto a você, como é que está a sua vida como atleta de Cristo? Porque nós somos atletas de Cristo. Nós somos corredores da fé. Nós estamos na pista da corrida. Nós estamos, irmãos, neste mundo, caminhando para Canaã celestial. E essa corrida, ela tem os seus obstáculos. Ela tem os seus empecilhos. Ela tem coisas que atrapalham no meio do caminho. Pecados que incomodam. Pesos que nos deixam sem condição de correr com mais velocidade. E o que é que tem atrapalhado a sua vida de comunhão com Deus? Que pecados específicos você tem agasalhado no seu coração, que precisam ser erradicados da sua vida, como Jesus falou? Se o teu pé, ou a tua mão, ou o teu olho te faz tropeçar, arranca, porque é melhor entrar na vida eterna cego, aleijado, manco, do que perecer no inferno. Então, confesse, se arrependa e busque em Cristo a força que você precisa. A Bíblia diz, aquele que
confessa os seus pecados e os deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. A misericórdia. Desfaça-se, desembarace do peso e do pecado que tem lhe incomodado. E o Senhor vai lhe dar graça para fazer isso. E a última coisa, irmãos, que o texto ensina é que nós devemos olhar para Jesus, correr a corrida da fé, com perseverança, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. O Senhor nos chama com a promessa da vida eterna. Isso é seguro da parte dele para nós. Mas o caminho é difícil, irmãos. A Bíblia diz que o caminho é apertado, a porta é estreita. São poucos que perseveram nela. A Bíblia diz que a vida cristã é como essa corrida de uma maratona. Requer esforço. Às vezes pode ser agonizante para nós, a luta. Porque não é só a tentação do pecado. Não é só as ciladas de Satanás. Não é só a corrupção do mundo no qual estamos inseridos ainda. Mas também as perseguições que podem nos levar ao desânimo, que podem nos levar a desistir no caminho, como alguns hebreus tinham desistido. O Senhor promete sim vida eterna para nós, mas Ele disse que no mundo passaremos por aflições. Daí, irmãos, a necessidade nossa de correr olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Irmãos, o que significa olhar para Jesus? Olhar para Jesus é você considerar atentamente, sem distração nenhuma, quem Ele é e o que Ele fez por você. Irmãos, nós precisamos fazer mais isso. Nós precisamos parar um pouco a correria do nosso dia a dia e atentar para Cristo. Quem Ele é, o que Ele tem feito por nós, o que a palavra de Deus nos fala acerca dEle. E aqui no nosso texto nós temos algo interessante. O Senhor, o texto diz que ele via a glória no final do caminho, mas ele sabia que o caminho era cheio de sofrimento, mas ele não desistiu, porque ele via a glória no final. E essa glória, irmãos, não era aquilo que ele já tinha antes de encarnar, não. Essa glória é que ele agora teria nós como sua possessão, a igreja. E ele o fez por nós. Ele foi até o fim da corrida por nós. Ele sofreu e morreu por nós. Ele suportou a cruz, não fez caso da vergonha, não abriu mão, não descartou o sofrimento pelo qual passou, porque ele considerava a alegria que Deus tinha para ele depois do Calvário, depois da cruz. E essa alegria não era somente voltar à presença do Pai diretamente, não era somente receber de novo o louvor dos anjos, que com certeza o receberam em glória quando ele subiu às alturas, mas era que ele estava carregando com ele um corpo, a sua igreja, nós que nele cremos. Meus irmãos, o caminho de Cristo é o nosso caminho. Ele é o corredor por excelência, é aquele que foi à nossa frente, é o maior testemunho de Deus, é o maior exemplo de fé para nós. E o caminho de Cristo é o nosso. Veja, a cruz, o sofrimento que leva à glória. O texto diz aqui que ele não fez caso da vergonha e da dor, e agora está assentado à destra do trono de Deus. Amados, é claro que nós podemos receber encorajamento dos santos do Antigo Testamento, dos santos do Novo Testamento, dos santos da Reforma. Nós podemos receber encorajamento uns dos outros, e isso é bom,
Mas a maior fonte de encorajamento é Cristo, porque Ele foi perfeito. Ele fez a vontade do Pai integralmente, perfeitamente. E ainda mais, Ele é destacado aqui para nós como autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a nossa fé vem dEle, depende dEle, e essa fé está sendo aperfeiçoada por Ele, e Ele vai completar a boa obra que iniciou em nós. Nenhum daqueles que Ele chamou para a corrida, Ele vai deixar pelo caminho, a não ser aqueles que de fato nunca confiaram nele, que até estavam no meio do povo de Deus, mas não perseveraram. E a gente tem vários exemplos. A mulher de Ló, que olhou para trás, Judas, que entregou a Cristo por traição, Demas, amigo de Paulo, que amou o mundo e abandonou a igreja. João vai dizer que havia muitos que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, ficaram pelo caminho. O autor daqui de Hebreus vai dizer no capítulo 10, que nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que ficam para trás, porque infelizmente muitos ficaram pelo caminho. Mas nós somos daqueles que perseveram para a preservação da vida, porque nós temos em Cristo o autor e o consumador da nossa fé. A intenção de olharmos para Cristo na corrida, irmãos, é não esmorecermos pelo caminho, não desistir da corrida. Veja o final do verso 3. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Irmãos, Cristo é a nossa maior fonte de encorajamento. Se você está desanimado por causa de algum problema, de alguma aflição, de alguma perseguição, de algum pecado que está lhe incomodando, não há outra coisa a fazer a não ser fixar os seus olhos na pessoa bendita de Cristo. Ele é o segredo, a fonte da nossa vitória, da nossa chegada na Canaã celestial. Ele persevera em nós pelo seu Espírito. Ele caminha conosco na jornada. Ele não nos colocou nessa corrida e nos deixou à própria sorte. Ele vai conosco. Ele está diante de nós, na sua palavra, para trazer encorajamento a cada um de nós. E a Bíblia diz, irmãos, que se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Corra com perseverança a corrida da fé. Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que a sua luta é maior do que a dos outros. E nunca pense que o Senhor está longe para lhe acudir na sua necessidade. O autor vai dizer, um pouquinho antes, que nós podemos encontrar em Cristo socorro na ocasião oportuna. No momento da necessidade, nós podemos buscar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Nós podemos descansar na sua fidelidade, de que de fato, assim como Ele carregou Abraão, carregou Noé, carregou Moisés em triunfo até o final, Ele o fará conosco, no nosso tempo e na nossa geração. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que conservam a fé para a preservação da vida. Amém, amém.